Seja bem-vindo aqui novamente ao canal. E eu gosto muito de compartilhar aqui alguns casos dos meus pacientes do método Nutrimente Magra. Porque dessa maneira eu acredito que eu posso trazer um pouco de clareza para você que está aí na prática de como funciona a nossa mente, de quando eu falo que a gente tem que olhar para a raiz do problema, o que seria essa raiz do problema? Onde muitas vezes a raiz do problema não está na comida, o problema não está na comida. Eu falo muito isso, né? Eu falo que a comida é a maneira com que você tem lidado com os seus problemas. E muitos desses problemas também não são necessariamente momentos que você está vivendo no seu momento de hoje, no seu momento de agora. Talvez sejam questões mal resolvidas lá da sua infância. E é sobre isso que eu gosto de trazer aqui os conteúdos para vocês, dos meus pacientes, para que vocês possam se identificar. Fechado? No exemplo de hoje, eu atendi uma paciente essa semana que ela veio com a demanda de assim, Dani, ela veio para consulta nutricional, né, primeiro. Ela, Dani, depois que eu passei pela consulta, eu fiquei com a minha vontade de doce, assim, muito pior. E eu não ligava para doce, mas agora eu tô a louca do doce, tô desesperada pelo doce. Tô mega ansiosa, não tô entendendo o que tá acontecendo. E aí, o que a gente fez? A gente começou a conversar, tá? Como é que funciona entender a raiz do problema? É você falar, você pôr pra fora. E eu vou fazendo perguntas que vou estimulando você aí pensando sobre o que faz sentido pra você. Então, quem resolve, quem chega à solução é você. Porque você tem todos os dados ali da sua história inteira. Você tem todas as pecinhas do quebra-cabeça e eu vou apenas te conduzindo a olhar para as pecinhas e refletir se elas estão no lugar certo, tá? E eu gosto de trazer essa informação também para que você confie na sua habilidade de resolver seus problemas e de ter clareza, tá? Muitas pessoas acabam depositando todas essa confiança no profissional, enquanto eu acredito e quero te trazer a confiança de que você é capaz de fazer isso. Tá? Eu tô aqui apenas para ser um guia, mas você vai aí juntando. Então, nesse exemplo dessa paciente, quando a gente começou a conversar, eu comecei a fazer perguntas sobre a infância. Por quê? Porque quem tem dificuldade em fazer aquilo que tem que ser feito, muitas vezes não é você hoje, é você, a sua criança interna, você do passado. A criança inteira que faz a birra, eu quero doce, eu quero isso, fica mal-humorada, e se eu não comer agora, eu vou ficar lombriguenta, eu vou querer depois. Isso não é o adulto, esse é um comportamento infantil. Então a gente olha para a sua história do passado, faz sentido isso para você? E a gente começou a olhar para a história dela e ela começou a falar assim, nossa Dani, na minha infância, a minha mãe era aquela pessoa que tipo, tinha que ser as coisas muito certinhas, muito regradas, e eu nunca gostei disso, né? Quando ela se conecta com esse sentimento, ela se sente muito obrigada a fazer coisas e isso faz com que ela se revolte contra fazer. E ela identificou exatamente esse mesmo sentimento, essa mesma associação, esse mesmo comportamento como estava acontecendo com a dieta. Porque quando ela veio me procurar para montar um cardápio juntas, e a gente combina sempre o cardápio, eu sempre monto em comum acordo com o paciente, sempre tentando manter o máximo do estilo de vida dele que ele gosta. Aí ela falou assim, nossa, então quando eu tive o cardápio, aí eu comecei a me sentir obrigada a seguir aquilo. E foi aí que aquela criança interior apareceu e bateu no pé, tipo, não, se eu me sentir obrigada, não vou fazer. Como se fosse uma birra mesmo. E aí ela começou a entender o que estava acontecendo com aquele momento atual dela. E aí, nesses casos, eu acho que eu já trouxe isso num vídeo aqui anterior, nesses casos é muito importante a gente entender isso, porque quanto mais eu trouxer soluções para ela, mais vai possivelmente piorar, porque ela vai se sentir novamente obrigada. Então, é o tipo de conduta onde é muito mais interessante que eu dê a ela o poder de escolher, que ela vai se sentir muito mais livre. Então, ao invés de eu falar assim, mas por que você não come isso no lugar disso, troque isso por isso, coloque isso no lugar daquilo, ela vai sempre encontrar um problema para tudo que eu falar. Não sei se você está se identificando daí, que isso é muito comum. A pessoa fala, mas você não sabe como é que funciona aqui em casa. Mas é porque você não conhece a comida da minha mãe, da minha avó, do meu marido. Você vai encontrar vários problemas. E nesse caso, então, talvez seja mais interessante você escolher a solução. Eu te dar o poder e a liberdade de escolher como você quer conduzir.
Então, por exemplo, como é que você quer conduzir quando você tiver vontade de comer doce? Como é que você pode, o que você pode escolher, o que você pode fazer, o que é mais fácil para você fazer para mudar, dar um passo à frente do que você tem feito hoje e encaminhar na direção que você quer, né? E aí a gente começou a conduzir um pouco disso. Além disso, um dado super importante que eu quero trazer para você é ressignificar um pouco o que é obrigação e o que é liberdade. Isso é essencial nesse processo. A gente fez isso na nossa sessão nessa semana. Então, por exemplo, muitas pessoas têm um conceito de que liberdade é comer o que quiser, o quanto quiser, a hora que quiser. Mas você concorda comigo que se você fizer isso, você vai ficar de alguma maneira preso em outras coisas. Por exemplo, talvez você não tenha a liberdade de colocar a roupa que você quer, ou de se sentir bem com um biquíni. Talvez você, quando você se mantiver livre para comer o que você quiser, talvez você depois não se sinta bem para sair de casa. Existem alguns outros tipos de prisões que você pode vir a vivenciar. E além disso, eu gosto de trazer muito o conceito de que a verdadeira liberdade, na verdade, é você não precisar comer para se sentir bem. Você não precisa comer porque você está cansada e você precisa dar um prêmio com comida porque, hoje eu estou cansada, estressada, eu mereço. É você não precisar comer como um evento. O que a gente vai fazer no sábado? Vamos comer isso e comer aquilo. A comida não é evento. A comida tem um outro significado que eu gosto de compartilhar aqui, para que de repente você possa pegar esse significado para você também, que a comida tem o objetivo de te nutrir. É essa a finalidade. Fazer com que o seu corpo funcione da melhor maneira. É como se fosse colocar um combustível no carro. Você tem que colocar álcool, você tem que colocar gasolina. Não adianta você colocar água. E se você colocar algo adulterado, isso vai trazer consequências. E se você não quer colher as consequências, você também não quer aquilo para você. Não é que você não pode. Porque o não pode traz muito uma ideia de que, por exemplo, sua boca está costurada, de que existe um impedimento. E não existe esse impedimento. Você pode comer. A questão é você ressignificar a frequência, a quantidade, a qualidade em alguns momentos também. É você, às vezes, saber lidar com alguns tipos de privações. E criança não sabe lidar. Então, muitas vezes, o seu eu interior precisa amadurecer. E isso como que a gente faz? É conversando, é trazendo clareza, é fazendo alguns exercícios para ressignificar aquela história do passado, tá? E aí a gente vai conseguindo trazer mais clareza e começar a se libertar, tipo assim, não, eu não sou obrigada a fazer nada. Não tem ninguém com uma arma na minha cabeça me obrigando a fazer determinada escolha ou me obrigando a não fazer determinada escolha. A questão é que, peraí, eu quero as consequências que isso vai me trazer a longo prazo? Se eu continuar tendo isso como estilo de vida? Porque você pode comer o que você quiser, na hora que você quiser, na frequência que você quiser, desde que você tenha alinhado outros valores dentro de você também. Desde que você tenha alinhado o resultado que você quer e a prioridade que você tem pra você. Entende o que eu tô querendo dizer? Quando você quer emagrecer, você não precisa passar fome, por exemplo. Tá? Você precisa passar muitas vezes vontade. E vontade é algo necessário para qualquer grande objetivo que você tenha. Se você quiser ter um sucesso profissional, por exemplo, você vai passar às vezes vontade de ficar na sua casa dormindo, de tirar um dia de folga. Existem determinadas vontades que você vai passar. Se você quer passar num concurso, você vai passar vontade, por exemplo, de sair no final de semana. Talvez você tenha que ficar no final de semana estudando. E não tem nada de errado com passar vontade. Nada de errado. Eu não quero que você entenda que você tem que passar fome, que são duas coisas diferentes. Então, voltando aqui ao centro da questão, eu trouxe para vocês um emaranhado de resoluções, de problemáticas que estão lá na sua infância, que precisam ser olhadas. Para o seu eu criança, que precisa ressignificar algumas coisas. O que é obrigação, o que de fato é liberdade, quais são as consequências que eu vou ter se eu não mudar meu estilo de vida, o que a comida significa para mim, o que quer dizer passar fome, o que é passar vontade, o que é fazer escolhas de acordo com consequências. Tudo isso, quando a gente vai
trazendo mais clareza, ressignificando, trazendo um novo significado, vai ficando mais fácil de mudar, tá? Porque você começa a amadurecer e o seu eu maduro vai ter chances de escolhas muito mais assertivas. Então, com isso, eu espero que você tente olhar para a sua história, para a sua infância e tentar perceber como é que ela foi, como é que é para você seguir dieta, como é que você se sente, o que a dieta significa para você, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça. Dessa maneira você vai começar a ter clareza sobre quais são as suas pecinhas do seu quebra-cabeça que precisam ser reajustadas, que precisam ser ressignificadas, que precisam favorecer, tá, o seu resultado. Porque sempre que a gente tem um resultado não interessante, um resultado que não é aquele que a gente deseja, a gente precisa primeiro olhar para a raiz. E a raiz são as emoções, os pensamentos, é a nossa história. É o que levou a gente àquele resultado. Só mudar o resultado, sem você mudar o significado daquilo para você, só você tentar fazer dieta por obrigação ou para ter um resultado de curto prazo, sem olhar para a sua história, sem olhar para as suas dificuldades, muito possivelmente aquele resultado vai ser temporário. Aquela dieta vai ser temporária. Se você continua comendo sem gostar daquilo que você está comendo, se você faz uma dieta forçada para emagrecer, para ir para a praia, para ir para um casamento, com muita chance você depois volta ao seu modo automático de comer. Então esse é um convite para você ir além desse tipo de mudança, para você olhar para a sua história e ressignificar o que está te fazendo mal, o que não está te levando para o resultado que você quer colher. Então, se esse vídeo fez sentido, compartilha comigo, eu gosto tanto de saber o caso de vocês. Compartilha pra mim como que é fazer uma dieta pra você, qual que é o sentimento. Você tem essa semelhança também na sua história de infância? A sua mãe também tinha uma certa autoridade? A sua mãe interferia na sua escolha? Você teve restrição? Às vezes por uma questão até mesmo financeira? Dani, não tinha oportunidade de comer tais alimentos, então hoje que eu busco isso com muita frequência, tá? Compartilha comigo e nos vemos no próximo vídeo. Beijo!